Primeiro de tudo, foi uma satisfação imensa receber o seu convite, poder falar um pouco sobre a experiência que vivi, né, junto com vocês, lá na época ainda como professor regente de classe no Júlia Teres. Foi uma experiência que me fez crescer muito, tanto profissionalmente como, como ser humano. E eu sempre fui entusiasta do cinema. Sempre gostei de fazer vídeos, de fazer esse tipo de participação. E quando eu estive na Faculdade de São Luís, eu optei por me especializar em ensino de língua portuguesa e linguagens, e lá nós tínhamos uma disciplina chamada Cinema, né, voltado para as escolas, que era justamente com o professor Danilo, um professor da Universidade Federal de Sergipe. E essa experiência como aluno me motivou e me estimulou a levar aquilo que eu aprendia juntamente com ele, que era cinema e literatura, levar para as minhas práticas como professor. Chegando ao Júlia Teles, principalmente nos anos de 2013, 2014, eu me senti bastante angustiado com o volume de produções não tão adequadas que os alunos acabavam fazendo, né? Nós estávamos vivendo, acredito que o professor Zezito recorde, nós estávamos vivendo uma avalanche, uma explosão de imagens, de exposição da intimidade desses alunos e de brigas, né? Então, constantemente o Júlia Teles, ele aparecia nas manchetes de jornais, nos sites populares de notícia, de uma maneira muito negativa, o que, no meu entender, prejudicava muito tanto a imagem da escola, quanto a imagem da comunidade do Conjunto Jardim. Então, essas produções, marginalizando ainda mais aqueles meus queridos alunos e adolescentes que estavam formando ainda uma identidade. Então, quando o professor Zezito me apresentou a oportunidade de construir, juntamente com ele, com a colega Gabriela, uma produção que iria melhorar a autoestima desses alunos, eu me tomei nesse engajamento, vamos lá, vamos para frente. E só contando um pouco da experiência do Flores do Jardim, porque foi algo que me chamou bastante atenção à época, era a timidez desses alunos, desse grupo de alunos em lidar com as primeiras filmagens. E isso foi algo bastante surpreendente, porque nessa seleção que nós fizemos, nessa cooptação, nós recrutamos alunos que já estavam acostumados a fotografar, né, que já tinham uma habilidade muito grande com as redes sociais, com as mídias digitais, mas durante as filmagens eles se sentiam bastante constrangidos. Então, todo o processo foi de deixá-los à vontade para participar, né, para entender que aquilo era algo extremamente positivo para a vida deles e que acabou sendo extremamente positivo para as nossas vidas, que 6 anos depois, nós estamos trabalhando isso numa live, e neste momento de pandemia. E hoje, na minha experiência na DR8, eu aponto que eu fico imaginando como tem sido para os nossos professores que não tinham essa familiaridade com o audiovisual, como está sendo para eles produzir essas aulas agora e estimular os alunos também para essa participação. Como eu já tinha adiantado, né, essa situação, o que nos motivou, que era justamente melhorar essa concepção, construir a identidade, principalmente porque no Júlia Teres, os alunos não tinham, eu não sentia esse grau de identidade do aluno, de orgulho do aluno em fazer parte do Conjunto Jardim e de ser um estudante do Júlia Teres. E ali eu lembro que quando o senhor me apresentou o projeto Inventar com a Diferença e me mostrou a inscrição, me mostrou o edital, nós nos sentamos e decidimos o perfil dos alunos que iriam fazer parte deste grupo, né, essa experiência inicial. Fomos para
uma formação, uma breve formação, na Universidade Federal de Sergipe, e depois começamos a tocar o projeto. Naquele primeiro momento, nós iríamos selecionar alguns estudantes do 9º ano, do 8º ano, e na época eu lecionava acho que do sexto, sétimo e os 8º anos, na minha disciplina Língua Portuguesa. Naquele primeiro momento, eu percebi que o grupo que nós compusemos era um grupo bastante misto. Misto de qual forma? De estudantes que tinham uma certa timidez, precisavam desenvolver melhor, né, a linguagem, a retórica em si, se familiarizar com as câmeras, e tínhamos também alguns estudantes que nos davam bastante trabalho no quesito disciplina. As 2 primeiras experiências, eu confesso hoje para todo mundo, que elas acabaram sendo um pouco frustrantes, como eu falei, porque aqueles alunos que eu sentia antes, que eles eram bastante desenvoltos na escola, eles acabaram muito tímidos, e eles não desenvolviam, não produziam. Então, no primeiro momento, a gente começou, acredito, com a seleção de 30 alunos, e na segunda semana a gente teve uma de 50% desses estudantes. E aí nós ficávamos nos perguntando, nos remodelamos, o que é que a gente pode fazer para engajar. E o Levi, que está hoje aqui conosco nessa live, ele sempre permaneceu. Então, a força do Levi, a força de outros estudantes, que eu posso citar aqui os nomes, como a Camila, as irmãs Vanderleia, Vaneide, dentre tantos, né, que estão nas filmagens, que estão nesse produto final, eles acabaram dando essa energia que eu precisava, porque, como falei, eu criei uma grande em torno do filme, da produção, do filme Carta, de todas as etapas, em torno também dessa linguagem que para mim era nova. Até então eu não sabia o que eram as tomadas, o que era tomada panorâmica, o que era um efeito disto, um efeito daquilo. Então, a própria produção do filme, ela acabou sendo muito didática para o professor Vladimir na época. E aí, quando o professor Zezito começou a nos rever para participar dessas seleções, nossa, isso trouxe um prazer muito grande e um reconhecimento, e eu acho que foi a porta de entrada para que hoje eu estivesse exercendo as minhas funções na diretoria regional, porque foi a partir desse envolvimento com o Flores do Jardim que o Júlia Teles passou a figurar com um cartaz positivo, porque antes nós éramos a escola, vamos colocar assim, de bastante sofrimento, pelas diversas agressões que a escola sofria, pela quantidade de assaltos, de arrombamentos, né? Eu não sei se os ouvintes, a audiência que está acompanhando a nossa live, sabe do pouco da história do Júlia Teles, principalmente a história do Júlia Teles em 2013 e 2014, mas nós sofremos um incêndio criminoso que acabou roubando parte da história da escola, né? Os arquivos foram queimados. E foi num momento de bastante, eu posso dizer bastante, foi muito sofrido, foi muito doloroso. Então, o próprio filme Flores do Jardim, essa produção, ela nos dá um legado de recontar a história de uma escola que já foi, inclusive, prêmio gestão. Então, o filme em si, como eu falei, acredito que trouxe este ganho esperado, porque o que nós queríamos, pelo menos era a nossa vontade, era diminuir, era conscientizar os nossos alunos que não era interessante para a imagem deles e da escola produzir vídeos e divulgar nas redes sociais vídeos nos quais eles se agrediam, eles brigavam, eles se machucavam.
eles acabavam expondo a intimidade da iniciação sexual precoce, que era algo que nos angustiava bastante, angustiava a mim, professor Zezito, ao professor Eduardo, aos colegas, né, que faziam parte da equipe docente do Júlia Teles naquele período. Então, eu percebi, professor Zezito, que houve esse efeito de conscientização, pelo menos durante o período das produções de vídeo e de divulgação, eu senti que diminuiu muito, né, a exposição da Escola Estadual Júlia Teles nas mídias sociais de uma maneira prejudicial a todos. Todos nós fomos tomados, né, professor Zezito, de uma calamidade que foi a pandemia, e a pandemia nos forçou a repensar as metodologias de trabalho. Eu estou à frente do RH, da DR8, pouco fazer um ano, estou nessa função, e antes eu estava trabalhando como chefe de gabinete. E o que é que ocorre? Nas situações próprias de trabalho mesmo, no meu cotidiano no RH, onde antes nós tínhamos o contato com o professor, hoje esse contato ele se dá de forma virtual. Puxando para a parte pedagógica, eu ainda, em função técnico-administrativa, eu ainda permaneço professor de formação, e o meu grupo de amigos é um grupo de professores que estão em regência de classe. E muitas vezes eu os vejo, percebo eles aflitos, porque muitos não se prepararam para o uso mesmo das diversas formas de mídia. Mas o que é interessante, e é isso que é bastante positivo da nossa classe, entendeu, de professores, é porque essa capacidade nossa de se reinventar. E hoje não, vamos colocar assim, desde o primeiro momento dos decretos do governo estadual que visavam garantir o máximo de isolamento possível, e por isso essa decisão de suspender as aulas presenciais para proteger a saúde, a integridade física dos alunos, dos professores, do pessoal de apoio de toda a comunidade escolar, rapidamente a Secretaria de Estado aderiu e incentivou as aulas remotas, e que é essa realidade que nós estamos vivendo agora. A educação de Sergipe, ela não parou, e como eu disse, nós estamos vivendo essa efervescência de produções audiovisuais, porque o professor hoje, para ter esse contato com os alunos, eles estão produzindo, eles estão criando canais, há ferramentas para que essas aulas cheguem aos estudantes. Eu não tenho essa autoridade, essa propriedade para falar, mas já está sendo sinalizada a possibilidade dos alunos eles ganharem, terem uma internet patrocinada, para que de casa mesmo, com os recursos, um microcomputador ou o próprio smartphone, nós sabemos que os smartphones, eles são muito populares no Brasil, mesmo o aluno ele é de baixa renda, mas em casa, o pai ou a mãe, ou ele mesmo, ele possui um celular, né? Ele vai ter acesso gratuito à internet para assistir às aulas produzidas. Todos nós fomos pegos, né? Tivemos que repensar nossas vidas por conta da chegada do Covid-19 ao Brasil, ao Nordeste, em Sergipe. Mas se é que a gente pode tirar alguma coisa de positiva dessa tragédia que bloqueou os nossos projetos, que adiou, foi esse repensar nas tratativas, tanto administrativas como pedagógicas. Então, hoje, aquele professor que ele era resistente à utilização das mídias digitais, ele hoje, para dar prosseguimento à sua função como professor, ele está tendo
que fazer uso desses recursos. E, como eu disse, a nossa Secretaria de Educação Sergipe, através da gestão do professor Josué Modesto, da liderança da professora Ana Lúcia Murici, à frente da direção, do pedagógico das nossas escolas, a nossa diretora na regional, professora Marli de Cruz de Araújo, o nosso diretor de planejamento e ensino e todos aqueles que compõem a diretoria regional 08, responsável pela educação estadual de escolas de 8 municípios daqui de Sergipe. Nós estamos todos de parabéns, porque rapidamente nós estamos conseguindo nos adaptar a essa realidade forçada pela pandemia. Foi uma experiência fantástica ouvir vocês, ouvir Levi, Zezito, conhecer melhor o professor Sérgio Borges, que experiência maravilhosa. Agora, em 2020, eu fiz 10 anos que conheci a comunidade do Jardim pela primeira vez. A minha relação com o Jardim começou como supervisor do censo 2010. E eu tive a oportunidade de ter a Fernanda Almeida como minha recenseadora e trafegar pelas ruas do Jardim com ela. E depois a oportunidade de trabalhar com ela, já na experiência do audiovisual, e ganhei uma amiga. Só pontuando aquele questionamento que você me fez na outra participação, Zezito, o segredo é professor participar efetivamente da construção do projeto político-pedagógico das escolas, porque as escolas recebem recursos financeiros, sim. É o professor ter conhecimento do que é um Profin, do que é um PDDE. Há escolas nossas que recebem 40 mil, 50 mil, 100 mil reais para trabalhar. Então, a comunidade escolar precisa participar dessa construção do projeto político-pedagógico. Eu falo por experiência própria. Quando eu entrei no Júlia Teles, eu tinha 21 anos, eu não tinha a mesma maturidade. O Júlia Teles me fez ampliar esses horizontes, as nossas discussões, os nossos embates nas reuniões de professores, a experiência com os gestores que passaram pelo Júlia no período de 3 anos e 6 meses, exatamente 3 anos e 6 meses, que eu estive em regência de classe lá. Então, todo esse movimento me fez entender o que é a prestação de contas da escola, que a gente precisa fazer um planejamento, que a gente precisa participar efetivamente daquela semana de início, a semana anterior às aulas com os alunos, que é a semana de construção do ano letivo. E é nesses momentos que a gente, enquanto professor, precisa apontar quais os projetos, que tipo de recurso a gente vai precisar. E agora, no pós-pandemia, exigir da gestão que essas ideias nossas, elas sejam realmente abraçadas, porque em outro momento a gente vai precisar dar continuidade a esse trabalho de maneira virtualizada, como estamos fazendo agora em 2020, como disse, por força da dor do Covid-19. Agradeço mais uma vez, um abraço virtual a vocês e àqueles que estão participando do chat.